A WWE está entrando numa nova era na sua história, e isso está acontecendo bem à frente dos nossos olhos. Se você quiser saber a minha opinião sobre essa renovação pela qual a companhia está passando e qual é o futuro que está à nossa frente, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai querer saber a minha opinião sobre esse assunto. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, você já sabe das coisas, apenas dá aquela moral pro tiozão para que a gente possa chegar a 10 mil inscritos até a aposentadoria do Sina, porque se a gente conseguir chegar lá, eu já disse que eu vou fazer a barba, beleza? Então vem com a gente agora para falar dessa renovação da WWE. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E ao longo da minha jornada, eu tive a oportunidade de ver renovações e mudanças na WWE de forma muito clara. Quando eu comecei a acompanhar a luta livre, quando eu comecei a acompanhar a WWE semanalmente, eu comecei ali no finalzinho da Attitude Era, no ano de 2001. Então, quando veio meados de 2002, quando teve a famosa promo do Vince McMahon, em que ele pediu para que os lutadores que estavam à volta do ringue tivessem Ruthless Aggression, e nas semanas seguintes estrearam na WWE John Cena, Batista e Randy Orton, Brock Lesnar já havia estreado alguns meses antes, ali ficou muito claro, muito nítido pra gente que a WWE estava em período de renovação e que a gente ia ter que ter um pouquinho de paciência para ver ela poder transformar aquela galera que estava surgindo nos novos caras da companhia. E ficou muito marcado isso. E vários lutadores foram sendo apresentados e introduzidos ao longo dos anos seguintes. E a companhia ela passou por uma renovação que na época não foi muito boa, porque eles acabaram trouxendo muitos talentos para o main roster que não estavam prontos e acabou que a qualidade dos shows deu uma caída. Mais para frente, com o advento da NXT, nós não tivemos mudanças muito claras e bruscas no desenvolvimento dos atletas e na apresentação dos atletas e na renovação dos atletas. O que a gente viu foram muitos talentos geracionais surgirem, talentos como Roman Reigns, Seth Rollins, Daniel Bryan e outros que a companhia foi trabalhando ao longo do tempo. O momento que ficou mais marcada nessa época, uma mudança na WWE, foi a Revolução Feminina em 2015, quando a subida da Charlotte Flair, da Becky Lynch e da Sasha Banks da NXT acabou transformando a forma como a companhia apresentava as suas lutadoras. Só que de lá pra cá, o que a gente tem visto muito é um misto de lutadores experientes sendo aproveitados pela companhia, além de alguns novos talentos que foram subindo ao longo dos tempos. Só que, claramente, a WWE ela continuou apostando nas suas velhas e bolas de segurança. Atletas que já tinham uma larga experiência e que haviam conquistado o público. E isso recentemente ficou muito claro com a subida e a ascensão de CM Punk, que foi um atleta que fez muito sucesso lá no final da Ruthless Aggression Era e que depois de 10 anos voltou para a companhia e acabou tendo um sucesso estrondoso no final de 2023. A questão é que de lá para cá, o que a gente tem percebido é que a WWE tem começado a apostar em uma nova geração de talentos. Talentos que chegaram muito recentemente na companhia e que estão gradativamente sendo empurrados para o topo. Em alguns casos, esse empurrão está sendo muito brusco e tem feito a pessoal começar a se perguntar se essa galera está muito forçada. E nesse processo, a gente tem percebido que a WWE tem resolvido realmente apostar em muitos lutadores para serem as novas faces da companhia. Por exemplo, a gente tem visto lá no Monday Night Raw a ascensão do Bron Breakker, que já está sendo preparado para carregar o campeonato mundial peso pesado. E eles estão empurrando ele como se ele fosse ser o futuro da companhia, o futuro main eventer de vários WrestleManias. O fato de eles estarem antecipando essa informação pode acabar sendo prejudicial para o próprio Bonk, porque apesar de ser um talento geracional, pode acabar sendo visto como um talento forçado e acabar sendo visto como um talento repetitivo. No momento da gravação desse vídeo, o vídeo está sendo gravado em 5 de novembro de 2025, a WWE ela está apostando num atleta experiente, que é o CM Punk. Mas claramente eles estão preparando o terreno para uma passagem de bastão aqui da forma como eles estão
trabalhando o Bron Breakker. Mas a gente vê outras situações em outros campeonatos do Monday Night Raw, onde está muito nítido a aposta da WWE em lutadores novos e que têm um futuro de longo prazo. Por exemplo, no Campeonato Intercontinental nós temos o reinado longevo de Dominic Mysterio, que foi campeão intercontinental lá na WrestleMania 42, lá em abril, e nós já estamos há 7 meses com ele como campeão intercontinental, incluindo ele agora estando envolvido em uma nova feud com seu pai, o lendário Rey Mysterio, que deve culminar numa luta no Survivor Series. Então é muito interessante ver como que a WWE ela conseguiu achar um talento bruto no Dominic, que entrou muito verde na companhia lá na época Thunderdome, e a WWE conseguiu construir a persona dele de uma forma que ele organicamente começou a ser bem querido pelo público. Já no cenário do campeonato da WWE, a companhia ela apostou em um talento que era de longa data da companhia, mas que passou um tempo fora, voltou e se reinventou, que é o caso do Cody Rhodes. O Cody, ele talvez seja na companhia o talento mais antigo que a companhia está apostando. A WWE colocou o Cody como a face da companhia. Só que se você for parar para pensar, a fase que ele começou na WWE, ele começou muito novo. E aí depois ele saiu, ele foi para o cenário independente, ele foi para o Japão, criou a AEW e agora ele voltou. E ele voltou há 2 anos e pouquinho. Então ver a WWE empurrando o Cody como a grande estrela da WWE está sendo muito interessante, porque eles realmente resolveram apostar no cara sem ter uma construção mais de longo prazo, né? Ele voltou, lutou na WrestleMania 38 contra o Seth Rollins. Na WrestleMania 39 ele já fez o main event contra o Roman Reigns, perdeu. E aí na WrestleMania 40 ele fez o main event de novo e ganhou. Então é muito interessante isso. E mesmo ele estando com uma persona um pouco desgastada, a WWE dobrou a aposta nele, fazendo com que ele derrotasse o John Cena pelo campeonato que o Cena conquistou na WrestleMania 41, derrotando ele no SummerSlam. Então, a gente consegue ver que mesmo no caso do Corey, que é um talento já mais experiente, a WWE resolveu colocar no topo, resolveu colocar como a face da companhia, um cara que não estava na WWE há 3 anos atrás, o que é bem surpreendente. Agora, em outros cenários de outros títulos que a gente tem na WWE, a gente vê uma galera muito, muito nova como campeões. Por exemplo, no cenário do campeonato dos Estados Unidos atualmente, nós temos como campeão o Ilya Dragunov, que é um lutador que veio da NXT no ano passado, teve um problema de joelho, ficou praticamente mais de um ano afastado e voltou agora há algumas semanas e derrotou o Sami Zayn pelo campeonato dos Estados Unidos. Antes do Sami Zayn, nós havíamos tido uma disputa por esse campeonato dos Estados Unidos entre dois talentos também relativamente novos na companhia que subiram da NXT nos últimos 3 anos. Nós estamos falando do Solo Sikoa e do Jacob Fatu, que foi um dos grandes fenômenos de popularidade em 2025. Já no cenário feminino, essa renovação ela fica ainda mais marcada. No campeonato mundial feminino, que é um campeonato em que até recentemente Rhea Ripley e Io Sky estavam no topo, lutando por esse título, e depois o título passou brevemente pelas mãos da Naomi, que já é um talento bastante experiente, mas que estava com uma persona renovada, o cinturão agora foi parar nas mãos da Stephanie Vaquer, que é uma lutadora que há um ano atrás não era da companhia. Ela veio de uma década de estrada no cenário independente, de lutar no Japão. Ela teve a oportunidade de escolher entre a AEW e a WWE, escolheu a WWE, a companhia levou ela para a NXT, lá ela ganhou o campeonato norte-americano e o campeonato da NXT, ela subiu e aí se tornou em pouquíssimo tempo a nova campeã mundial peso pesado. E é um talento que, apesar de ter uma experiência, uma rodagem no cenário independente, basicamente é um talento de um ano só na WWE. Já no cenário do campeonato da WWE, o campeonato feminino da WWE, a coisa fica ainda mais marcante. Porque o primeiro talento que a WWE resolveu investir lá no começo do ano é a Tiffany Stratton, que há 3 anos atrás nem lutava. Ela veio daquele projeto da NEL, que é uma bolsa de estudos, e nem é bolsa de estudos, é um valor mesmo que companhias pagam para atletas universitários
para que ela possa usar a sua imagem. E aí a WWE usa isso como um contrato para poder atrair pessoas que são fenômenos do esporte colegial para virem tentar se tornar lutadores de luta livre. E eles fizeram isso com a Tiffany Stratton, que era uma ginasta, e acabou dando muito certo. A Tiffany ficou pouquinho tempo na NXT ali treinando, trabalhando, sendo treinada para ser uma lutadora. Ganhou o campeonato da NXT, ficou um bom tempo com ele, depois subiu para o main roster e em um ano apenas ela se tornou uma estrela. E aí, quando foi no começo do ano, ela ganhou o título da WWE. Apenas para agora, recentemente, agora no último pay-per-view, no último especial que a gente teve, ela perdeu. Na verdade, nem foi especial, né? Foi no Saturday Night Main Event, que a gente teve agora no dia 1º. A Tiffany Stratton perdeu o título para Jade Cargill, que é um outro talento também muito novo na companhia. Jade Cargill chegou na WWE em 2024, depois de ter passado alguns anos na AEW, chegou na companhia, já foi direto para o main roster, foi inicialmente associada a Bianca Belair, e aí depois de ser associada a Bianca Belair, se separou, teve uma história lá de contusão, e aí trabalhou com a Naomi ajudou a fazer a Jade Cargill, e da WrestleMania pra frente, a Jade foi empurrada pro main event até que agora, finalmente, ela ganhou o título. Então a gente tem atualmente, né, nas duas principais campeãs da WWE, duas atletas muito novas na companhia. E isso é um sinal de como a WWE está querendo dar uma renovada ali. Tanto é que duas lendas da divisão, que são a Charlotte Flair e a Alexa Bliss, estão hoje no cenário de duplas, junto com uma outra lendária lutadora da WWE, que é a Bayley, também está no cenário de duplas. Já no cenário intercontinental, a gente hoje tem a Becky Lynch como campeã, é uma estrela campeoníssima de, de títulos da WWE, ali não tem essa questão de novidade e tudo mais. Só que a Becky Lynch, ela no começo do ano, ela praticamente ajudou a construir e a transformar em uma lutadora crível e uma lutadora que o público deve engajar, a Lara Valkyria. A Lara Valkyria, que ela também teve uma jornada recente na NXT, subiu para a WWE e aí a WWE colocou ela como campeã intercontinental, a primeira campeã intercontinental. Só que enquanto ela não fez feud com a Becky Lynch, a Lyra não era vista como uma lutadora séria pelo público do main roster. O pessoal não vibrava com ela, não engajava com ela. O Pat McAfee ficava desesperado tentando o pessoal fazer aquele e o pessoal não fazia. Mas a partir do momento que ela fez a feud com a Becky, por mais que ela tenha perdido o título para a Becky ajudou a construir a Lyra. E a Lyra, um dia ela vai voltar nesse cenário aí e ela vai ganhar esse título de volta. Então é muito interessante ver como, mesmo com a WWE colocando uma lutadora experiente como campeã, ela ajudou a construir uma nova lutadora que vai entrar em breve nesse cenário aí. E já no campeonato dos Estados Unidos, nós temos a situação de a WWE ter trazido uma lutadora do SmackDown, do SmackDown não, da NXT, né? E em pouquíssimo tempo ter transformado ela numa lutadora dominante, que é o caso da Giulia, né? A Giulia subiu, enfrentou a Zelina Vega no Night of Champions, ganhou o campeonato dos Estados Unidos e está carregando o título até agora. Então, quando a gente observa e a gente considera somente o cenário dos títulos individuais, a gente consegue identificar muitos lutadores jovens, muitos lutadores novos na companhia, ou muitos lutadores novos no topo, sendo empurrados pela WWE. A gente vê um certo afastamento da WWE de algumas lendas que ainda estão no roster e que já fizeram muito pela WWE, já trouxeram muito dinheiro para a WWE e que no momento a WWE está meio que colocando de lado para poder empurrar novos talentos. E o fato da gente observar toda essa galera aqui no topo nos faz perceber que a companhia está realmente investida em construir novos talentos para poder se apresentarem como seus campeões. E aí fica a pergunta: isso é bom ou é ruim? Isso é positivo ou é negativo? Eu acredito que na visão em geral isso é positivo. É interessante você ter novos talentos sendo colocados como seus campeões. Isso é importante para oxigenar a companhia.
A companhia ela não pode ficar refém e dependente de talentos que já estão há muito tempo, porque o público pode cansar deles, essa é que é a verdade. E ao longo dos anos, a WWE teve esse trabalho de renovação feito com muito sucesso. A minha pergunta apenas é se essa mudança não está sendo brusca demais. Se a WWE ela não está abandonando algumas pessoas que ainda estão no ápice da sua forma e que poderiam estar ainda entregando muito para a companhia. E aí a gente pode listar inúmeros nomes. A gente pode listar nomes como Drew McIntyre, como Charlotte Flair, como Alexa Bliss, como até mesmo a Rhea Ripley, que olha, acabou de chegar, chegou há uns 3 anos, 4 anos no main roster e já está meio que sendo colocado de lado, né? Então você pega esses talentos, você pega um Solo Sikoa que chegou ontem, mas já está meio que de lado ali com os MFTs no cenário de duplas. A gente já começa a se preocupar que talvez essa renovação esteja sendo acelerada demais. E esses talentos novos que a WWE está querendo empurrar podem acabar tendo uma dificuldade aí. Talvez a mesma dificuldade que a WWE teve com aquela geração da que veio da OVW em 2002, aonde tanto John Cena quanto o Randy Orton quanto o Batista levaram um tempo para se desenvolverem. O John Cena precisou mudar completamente a persona dele. O Randy Orton precisou se aliar à Evolution. E o Batista, cara, o Batista apanhou. O Batista também precisou se aliar à Evolution para conseguir crescer e aparecer. Então, quando a gente considera tudo isso no final, a gente pensa assim: a mudança é boa, a renovação é boa, mas a WWE precisa tomar cuidado para fazer esse negócio bem feito, para que esses talentos que estão agora como campeões não venham a ser tidos como lutadores forçados pelo público. E aí o público acabe se irritando com eles. Eu acho que o trabalho que a WWE está fazendo com algumas passagens de bastão, como o caso do Sami Zayn, que passou o US Open Challenge para o Ilya Dragunov, são trabalhos muito bem feitos. E eu espero que eles façam isso mais vezes. Mas eu acredito que ainda é interessante você ter uma utilização de alguns talentos experientes para serem campeões, para pegarem os títulos, por mais que alguns fãs reclamem dizendo, poxa, de novo eles, só para que eles possam ter essa figura e aura dos chefões finais, para que então outros lutadores venham e tirem os seus títulos. Pelo menos essa é a minha opinião, porque se isso acontecer dessa forma, então a gente imagina que nós teremos um corpo de lutadores jovens melhor estabelecidos, porque eles venceram a velha guarda de lutadores lendários, e assim vão poder carregar a companhia para o próximo século. Beleza? Bom, essa é a minha opinião sobre essa mudança geracional que a WWE está tendo. Eu quero saber a sua. Você acha que essa mudança na companhia está sendo positiva ou não? Você acha que esses novos lutadores que estão como campeões são realmente campeões merecedores de serem o topo da companhia, ou você acha que alguns deles foram forçados muito rápido? Coloque aqui nos comentários, diga quem você acha que está muito forçado, quem você acha que subiu na hora certa. Eu vou querer muito saber de vocês qual é a sua opinião. E não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Vocês já sabem o que vocês precisam fazer. A gente quer chegar a 10 mil inscritos até a aposentadoria do Sina e a gente conta com vocês para isso. Vou deixar algumas opções aqui na tela para que vocês possam assistir e maratonar nossos conteúdos para que o YouTube nos divulgue. Desde já agradeço a sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.